A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, convocou uma audiência pública para discutir a necessidade de autorização para a publicação de biografias. O tema é abordado em ação da Associação Nacional dos Editores de Livros. A audiência pública está marcada para os dias 21 e 22 de novembro e o objetivo é discutir se há ou não necessidade de autorização para a publicação de biografias. A ação da Associação Nacional dos Editores de Livros questiona o alcance dos artigos 20 e 21 do Código Civil. De acordo com o artigo 20, a publicação de informações e da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas se a sua honra for atingida ou se forem destinadas a fins comerciais. O artigo 21 determina que a vida privada é inviolável e o juiz pode adotar as providências necessárias para não contrariar esta norma. Para a ANEEL, as regras afrontam a Constituição, já que contrariam a liberdade de expressão. Nós entendemos que esse mecanismo, longe de representar apenas uma preservação da privacidade, da intimidade das pessoas biografadas, ele cria uma forma velada, disfarçada de censura prévia no Brasil. A audiência pública é um instrumento de que dispõe o Supremo Tribunal Federal para promover a democratização e a pluralização do debate em torno da constitucionalidade de uma determinada lei. Formado por artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, o grupo Procure Saber defende a privacidade dos biografados. Para um grande número de jornalistas e escritores, a posição do grupo representa a censura. O cantor Roberto Carlos, que em 2007 conseguiu retirar das livrarias uma biografia não autorizada sobre ele, anunciou no início deste mês seu desligamento do grupo. Ele discorda da forma como os assuntos foram tratados. O deputado Acelino Popó lançou sua biografia, mas se posicionou contra as não autorizadas e garante que não omitiu nenhuma informação. Tudo aqui foi revelado, todas as minhas histórias foram reveladas, sem pular nada. Toda a trajetória de idade, de títulos, de vitórias, tudo está aí contado de minha mãe, de meus irmãos, de uma maneira muito pura, muito aberta. Esse advogado explica que não é a primeira vez que o Supremo lida com o assunto e que no entendimento da Corte, em alguns casos, a liberdade de expressão prevaleceu. Nós temos um primeiro precedente, que foi o HC 82424, que ficou conhecido como caso Elvanger, em que se discutiu os limites da liberdade de expressão e a possibilidade ou não de uma ação penal ser intentada no caso de uma manifestação dessa liberdade que atente contra bens protegidos pela legislação penal. Nos últimos anos, o Supremo, em pelo menos 3 ocasiões, voltou a debater esse assunto. Tanto no caso da não recepção da lei de imprensa, a DPF 130, como também num recurso extraordinário, já na sistemática da repercussão geral, em que se discutiu o tema da exigibilidade ou não do diploma de jornalistas para o desempenho da função, o Supremo se posicionou de forma majoritária, pela prevalência, em princípio, da ideia de liberdade de expressão. Na audiência pública, o STF vai ouvir especialistas, historiadores, juristas e cidadãos que tiveram ou podem ter suas vidas biografadas. Depois disso, o Supremo vai julgar o caso. E o apresentador da TV Justiça, Carlos Eduardo Cunha, conversou sobre a audiência que começa amanhã com a ministra Carmen Lúcia. A audiência pública é um convite que o Supremo Tribunal faz para que algo que está sendo veiculado, basicamente, em redes sociais, na própria imprensa, em que as pessoas querem se manifestar, que isto seja trazido de maneira formal, no próprio espaço do Supremo, aberta, portanto, à sociedade, para que aqueles que acham que têm algo a contribuir para o esclarecimento cada vez maior desses pontos, possam fazer isso para que o tribunal, então, aproveitando-se desses subsídios, valendo-se deles para formar a consciência de cada um sobre a questão, possa contar com essas pessoas que são colaboradores do Supremo Tribunal Federal e da sociedade em geral, que quer um julgamento justo com o maior número possível de dados. Já existe um número certo de pessoas que prestarão os respectivos depoimentos para a coleta de informações? Olha, compareceram ou pediram inscrição como expositores 44 ou 45 pessoas ou entidades.
Eu, no entanto, deferi, neste primeiro momento, 17, porque considerei que aqueles, por exemplo, que pediram para se manifestar, mas que já tinham entrado em juízo e tinham uma decisão favorável, e às vezes duas partes de um mesmo processo pediram. Eu não deferi, porque este é um espaço em que se discutem teses. Aquele que já teve o seu caso examinado e recebeu uma prestação jurisdicional, já não tem o que falar, a não ser, claro, sempre haverá o que se falar, mas sobre o seu próprio interesse. E a ação direta de inconstitucionalidade discute a norma, a validade constitucional da norma. Por isso a gente diz a lei em tese. Casos específicos seriam inadequados e não é o Supremo o espaço mais adequado para que se tenha discussões pessoais ou pontos de vista pessoais, especialmente quando eles já foram judicializados e tiveram ou estão pendentes de julgamento por outros órgãos do Poder Judiciário. Um aspecto que tem sido pouco falado a respeito das audiências públicas é o fato também de que, além de servir de coleta de informação para os magistrados, nós temos as transmissões ao vivo e uma possibilidade de que a sociedade acompanhe aqueles argumentos que estão sendo colocados. Isso também é importante, ministra? Muito, porque às vezes se fala mais, por exemplo, de um lado que do outro. Nas audiências, uma vez que há o comparecimento possível de quem se põe como expositor desde que aceito, de toda sorte comparecem pessoas que discutem os dois lados. Pode acontecer de um dos lados, de uma das teses, ser realmente mais consentâneo com um número maior de expositores. Isso acontece, mas nem por isso se tem a negativa disposição do outro lado. De outro lado, nesse sentido de outra tese, uma vez que não há partes na ação direta de inconstitucionalidade, pelo menos partes formais defendendo interesses. Então, eu acho que também cumpre esse papel. E com a transmissão, se dá a possibilidade de o cidadão brasileiro, que ouviu, às vezes, uma tese, mas não tinha ouvido argumentos de outra corrente, possam, então, chegar a uma conclusão no mesmo sentido de ter ouvido teses contrárias. Como você viu aí, 17 expositores estão confirmados para participar no primeiro dia de audiência pública sobre biografias não autorizadas. Cada um terá 15 minutos para falar. Confira agora quem são. Ana Maria Machado, Academia Brasileira de Letras. Roberto Dias, Associação Brasileira dos Constitucionalistas Democratas. Fernando Ângelo Ribeiro Leal, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. José Murilo de Carvalho, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Léo Wojciechowski, Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão. Silmara Chinelato, Comissão de Direito Autoral da OAB. Patrícia Blanco, Palavra Aberta. Newton Lima, deputado federal. Cláudio Lins de Vasconcelos, Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual. Ronaldo Caiado e Marcos Rogério, deputados federais. Sônia da Cruz Machado de Moraes Jardim, Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Alaor Barbosa dos Santos, União Brasileira de Escritores. Renato de Andrade Lessa, Ministério da Cultura. Ralph Anzolin e Eduardo Banks, da Associação Eduardo Banks. Ronaldo Lemos, Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Sérgio Redó, Associação Paulista de Imprensa.